Boa noite, queridos telespectadores de Novo Hamburgo, de Estância Velha, de Campo Bom, Sapiranga. Estamos com vocês mais uma vez, agradeço o carinho de vocês, o prestígio da sintonia todas as segundas-feiras no programa Pela Cidade, que agora passa a ser programa Aurélio Decker Repórter. Já que eu não morro mesmo, né? Então voltei a usar o título antigo, Aurélio Decker Repórter. Hoje tenho duas grandes satisfações. Primeiro, nós vamos entrevistar um médico especialista em braço, antebraço, pulso e mãos, cirurgias de mãos. Nós vamos falar um pouco sobre o uso da tecnologia, o telefone e o computador, essa coisa toda. E quem me ajuda nessa tarefa vai ser a minha querida colega do Grupo Editorial Sinos. Ela é âncora do programa Divas, que a Rádio ABC 900 apresenta todos os dias, às 13h. É a Cris Ferges. Ela vai, então, ajudar nas perguntas ao doutor que já tem mais de uma década de experiência aqui em Novo Hamburgo. Frequentemente se vê entrevista dele nas redes sociais. O NH agora, recentemente, fez uma entrevista. Então, seja bem-vindo, doutor Éric de Carvalho. Olha esse nome. Os mais velhos aí que estão assistindo sabem. Éric de Carvalho foi o nome do presidente da Varig, né? Nos anos 70, pedaço dos anos 80 até que ele faleceu. Eu conheci ele, tive a oportunidade de conhecer uma grande pessoa. O senhor é parente dele, doutor? Nenhum parentesco. Nenhum parentesco. Nenhum parentesco. Tem muitas histórias por causa da coincidência dos nomes, mas nenhum parentesco. Nenhum parentesco. Cris, seja bem-vinda. Obrigada. Isso. Ter uma âncora assim, daqui a pouco eu vou ficar quieto e deixar ela comandar. Não, e entrevistar ao lado da Aurélia é uma responsabilidade. Disso eu tô meio nervosa, meio tímida, mas vamos que vamos, imagina. Né? Vamos lá, doutor Éric. Assim, os criacionistas que acham que foi Deus que fez tudo, né? Nosso universo, nossa vida, tudo, eles dizem que essa maravilha que é a mão humana é uma criação divina, não há a menor dúvida. Os evolucionistas pensam que não, que isso é simples obra da evolução da espécie, Darwin, etc. e tal. Eu pergunto para o senhor que sabe, que aprendeu nas faculdades, que é o que nos diferencia dos outros animais, em primeiro lugar, é o cérebro. Tanto que nós dominamos as outras espécies. Agora, em seguida, entre outros órgãos importantes, as mãos. Essa maravilha da engenharia. O senhor acha que isso é uma criação divina ou isso é uma evolução da espécie? Eu acho que é uma criação divina aperfeiçoada pela espécie. Ah, é? O senhor acha que são duas coisas, por isso? Porque na ciência, a medicina é baseada em evidência, né? Então, o foco é se procurar algo concreto. Então, tu és que estaria criado, mais para evolucionista. Exatamente, criado e formado buscando algo concreto. Mas lá no fim, sempre chega a Deus. É mesmo. Não tem o senhor como não. É evolucionista ou o senhor é criacionista? Olha, é difícil dizer. Eu acho que todo médico é basicamente evolucionista. Evolucionista, porque começa com muitas dúvidas, né? Mas eu vou te dizer que se não tiver fé... A coisa não anda. E tem doença que não cura. Nem na medicina. Fé é básico, importantíssimo. E existem, eu tenho essa dúvida, vou me meter porque o Aurélio Lelo disse que podia me meter. Assim. Existem na medicina algumas coisas que nem vocês conseguem explicar, né? Não, muitas. Não, muitas. Que assim, né, existe todo um estudo, todo um desenvolvimento, muita pesquisa, mas chega um momento que nem vocês conseguem explicar por que ou se perdeu ou por que se curou. Não tem como, porque a gente costuma dizer que a fé move montanhas. Na medicina também. Principalmente os pacientes oncológicos, né? Vai explicar o quê? Eles se curam com a improbabilidade. Uma porcentagem de 70% de óbito se cura. E aí? Com essa probabilidade tão alta? Às vezes se cura. Recentemente eu li que os testemunhos de Jeová
que se negam a receber transfusão de sangue também não morrem. Têm sobrevivido. A ponto de que eles estão começando a questionar que a transfusão de sangue até que ponto ela precisa ser mantida, porque eles se negam e os casos de óbito são raríssimos, mesmo a pessoa se negando. Nós estamos saindo um pouco do tronco assunto da matéria, que é a mão, mas a gente já volta. O que mais nós temos, Cris? Então, vamos voltar para a mão, então. Nós estamos na era tecnológica, né? O mundo globalizado nos aproxima muito das pessoas através das redes sociais, daquilo que a gente conversa com as pessoas, que é ótimo, maravilhoso. Mas a gente acaba usando muito as mãos nesse viés. Assim, eu, particularmente, uso muito, desde a hora que eu acordo, que é antes das 7 da manhã, até a hora que eu vou dormir, que é depois da meia-noite. Né? O médico aqui vai me xingar. Mas eu uso muito os dedos, assim, chego a ter dores mesmo, alongo. Tem alguma coisa que a gente possa fazer, continuar usando? Como é que tu digita, Cris? Como é que tu digita? Assim e muito rápido. Né? Acho que o problema que o celular traz hoje é muitos benefícios, mas alguns problemas. Né? O uso do celular não foi feito para que a gente use durante longo tempo. Né? O problema começa, acho que, um pouco antes. Né? Mesmo com o uso antes, como nós conversamos antes, datilografia. Sim. Se datilografava muito menos tempo... Vamos explicar para os jovens, datilografia. É quando as pessoas aprendiam a utilizar a máquina de escrever, que alguns jovens não sabem nem o que é. E aí o que acontece? Se datilografava menos tempo. Né? E muito menos pressão se tinha para o resultado nessa época. Verdade. Né? Então o que acontece? Já começa hoje mudando o quê? A ansiedade, o estresse. Então a pessoa antes levava competitividade. O imediatismo também, tu quer fazer tudo para ontem. Muito menos momento. tempo para se deslocar ao trabalho, para chegar, para fazer as coisas. Hoje em dia a tecnologia ela abreviou isso. Tu pode trabalhar de casa. Só que tu é obrigado a usar a tua ferramenta, a usar o teu notebook ou usar o teu celular. Então já começa por aí. O uso ele aumentou em proporção de tempo, né? Muito. O que acontece? Quanto mais tu usa, mais chance de ter uma lesão. O que aparece mais no seu consultório, já há mais de uma década? O senhor que é especialista nessa parte importante do corpo humano. O que aparece mais? Pais angustiados porque os filhos, talvez ali na frente, com certeza terão problemas, ou os pais já estão lá com tendinite, porque estão usando há muitos anos. O que aparece mais no seu consultório? Acho que mais os pais. Os pais já sofrendo. Já sofrendo, porque isso vem de uns 10 anos para cá. Né? O smartphone de menos anos, né? Um pouco menos. Sim. Mas o teclado e o computador de muitos anos para cá. E a ergonomia, né? A posição correta, ela não é a regra. Ela é quase sempre a exceção. Né? De se posicionar corretamente, de se digitar da forma correta. Né? Nas máquinas de escrever havia uma aula nesse sentido. Coloca as mãos de forma confortável, abaixo, né? E computador, a pessoa usa tudo que é jeito. Tem gente que escreve assim. Tem gente que chega em casa, usa o computador o dia inteiro, chega em casa, liga a TV e pega o celular. Sim. A gente diz, né, a nossa geração, agora que trabalha muito com isso, que a televisão virou a segunda tela. O telefone é a primeira tela. Eu sou uma. Olha aqui, ó. Na frente da TV, olhando no telefone. No telefone também. E na hora da propaganda, nem pensar em olhar. Não, na hora do programa, inclusive. Também. Tu tá ouvindo o programa de olho lá. A minha própria casa, né? O meu próprio filho quer usar o tablet e assistir desenho. As duas coisas. Ao mesmo tempo. E o que o senhor faz? Nenhum dos dois. Eu sei que é difícil para os pais, a questão das crianças, de tu parar o tempo e brincar com as crianças. Eu sei que é difícil. Eu sei que é mais fácil largar o tablet e ligar a TV. Os pais também não têm esse tempo. Eles também estão querendo. Fazer o dele, também querem descansar, né? Também. Mas isso na verdade, é o que vai gerar cada vez mais, né, lesões. Mas o pai chega lá então, ele chega com tendinite já? O que é tendinite, doutor? Na verdade, a tendinite... Isso é inflamação? A tendinite, ela é rara. A tendinite por si só. Tendinite é rara. O que existe, chamamos de tenossinovite, que é a inflamação da bainha. Tenossinovite, inflamação da bainha. O que é a bainha? Porque a bainha que você é a bainha da calça, né? Não é. E a bainha é para botar a faca. Faca, também. A bainha é o que recobre o tendão, para que ele possa deslizar. O tendão, que liga com os dedos lá. Exatamente. Que sai de antebraço até todo o tendão é ligado num músculo. Aham. Então, o músculo funciona como uma mola. Tu tem um tendão numa ponta e um tendão na outra ponta. Então, aquela mola contrai ou relaxa e os dedos mexem
Eles têm força por isso, porque se o músculo fosse aqui não teria força. Não, tem força, mas tem menos dele, né? Menos. E o tendão é que dá essa... O tendão, o músculo que dá a tração e o tendão que dá a firmeza. A gente consegue, eu vi isso no Google, quase que não acreditei, mas diz que qualquer um dos dedos nos sustenta na beira de uma montanha, que não cai. Não acredito. Qualquer dos dedos consegue sustentar o nosso corpo todo na beira de Os dedos têm 2 tendões. Tem um tendão para precisão, que é o flexor que pega mais a parte profunda, e o superficial, que é mais para força. E esse é muito forte. E ele nos segura mesmo. Muito forte. Claro, não vai passar um dia inteiro, mas ele dá um por tempo, alguns segundos, tempo razoável minutos, talvez. para conseguir. E os montanhistas usam muito, né? Usam muito as mãos para subir. E, doutor Eric, essa dor que eu particularmente sinto, daí, olha só, quando eu sinto dor aqui, eu descanso um pouco e faço só com a esquerda, porque eu já tenho até a destreza da mão esquerda também. Sozinha? Sozinha? Sim, eu faço. Possível. Essa dor é comum, é bem característica de quem usa comum muito? de quem usa o celular, porque o que acontece? Primeira coisa, né? Começa de cima para baixo. Tu flete o pescoço e dobra o punho. Que já está errado. O ideal é olhar de frente. Pelo menos tentar levantar para que mas tu em que diminua. altura, doutor? Qual é a altura? O ideal é na altura da própria face, né? Não muito para cima nem para baixo. Assim? Na Eu altura nunca dos faço olhos. assim. Só qual é E o aí outro? os braços teriam que apoiar. Exatamente, aí tu gera um outro problema, né? Por Mas causa pode ser o teu ombro está elevado, o teu cotovelo está fletido e a tua coluna está, né, flexionada. Aí tu alonga a musculatura da coluna dorsal e cervical. Vai doer lá atrás. Exatamente. E acaba contraturando ela porque ela fica No mais fim alongada. dói o com pé, menos força. tudo por causa do... Pode ser também. Também pode. Cris. Então, e essa aí? dor é característica e é comum. E aí? Ela é comum pelo uso exagerado. Ela é comum pelo mau uso. Entendi. E ela tem que parar de usar uns dias para recuperar. O O ideal senhor é- vai receitar o quê para ela? O ideal é ela diminua o uso, o tempo de uso, faça pausas, né, entre o tempo de uso, a cada 1 hora, 10 minutos Tá. de pausa. Alongamentos, como ela já está fazendo aqui, Eu já para me faço, mostrar. Eu faço mesmo. Tá, e que alongamento? Quem é que ensina? Na verdade, o bom é ter um apoio de um trabalho multidisciplinar. Tu tem o apoio de um fisioterapeuta, de um educador Tá, físico. para não inventar um alongamento que pode estar prejudicando. Exato, porque a atividade física, querendo né, ou não, ela é essencial. Porque ela te ajuda a ter postura, né, e tonicidade dos conjunto. músculos. Exatamente, para que tu possa ter mais resistência para poder usar mais tempo. Né? Mas o ideal é restringir o uso. Se tu perguntasse para mim, teu trabalho no celular ou no computador? Eu prefiro que tu faça no computador. Mas com toda a ergonomia, com teus braços apoiados, né, com teus pés bem Evitando apoiados. de olhar para baixo também, Isso, né? Olhar sempre nessa a tela na direção. altura, né, para que tu possa, né? O senhor tem que providenciar daí apoios para Acho que fazer cotovelos. os cotovelos podem ficar apoiados tanto na cadeira, desde que a altura do Tá. teclado não esteja muito alta, Tá, ou mas- na própria mesa. Tá. Ok. Mas A visão é essa, evitar olhar para baixo, É. para cima ou para o lado. Ou e é tal. porque quando a gente flete o pescoço, chega até uma O angulação. que é flete de pescoço? Flete é aqui, ó, virar para frente. Tá, flete. Né? Tu aumenta em muito a carga sobre a tua coluna cervical. Sim, e as horas, todos os dias, durante muitos meses. E os teus discos intervertebrais, que ficam entre os amortecedores da coluna, eles vão desgastando com o tempo. Então, tu tem chance maior ainda de fazer uma hérnia discal na coluna Quanto cervical. tempo, em princípio? Cada pessoa 2 tem anos, a sua. 3 Não, anos. cada pessoa tem a sua. Seu né, tempo, o né? tempo, né? O Mas seu é- corpo, mas em- as suas alterações. O senhor tem experiência? Eu tenho relatos? pacientes com 30 anos com hernia discal, mas não relacionado a isso, né? Eu tenho pacientes com, na média de 60, 65 anos que começam a ter essa doença degenerativa mais proeminente, né? Mais Mas e focada. agora, com essa criançada toda usando, o senhor acha que daqui, 10 anos, eles vão estar todos, ou quase todos, pelo menos, nos consultórios médicos? uma boa parte, porque principalmente Uma por boa contraturas. Contratura muscular da região Contratura, escapular, explica, cervical. doutor, o que é contratura? Quando o músculo fica mais contraído e mais tenso, né? Sim. Pela posição que se Isso é um fica. mal menor, em Não é princípio. um mal menor, mas é o início. Ah, e aí se não Daí cura... as coisas vão indo, porque tu assume posturas, né, incorretas. Mas meu existe uma pescoço dói. tendência de conviver com isso? A pessoa começa a O conviver ideal é que não, com né? Mas o ideal é que não, mas sim. Mas sim, acontece. existe. Tá. Eu E aí tenho vai isso agravando. Sim, aí tu começa a adotar posturas Cris, viciosas. o que que tu Eu fez tenho isso errado? também. Mais uma coisa. Eu tenho muita contratura muscular. Muito devido à postura errada, que agora eu já aprendi, não vou fazer mais, né? Mas também devido à questão tensão, pressão, a gente se cobra muito, é tudo muito corrido. E aí tu acaba criando aqui, né? Ou não? Não tem nada a ver. Sem dúvida. Aqui, né?
Vocês veem, se você me apertar aqui agora, eu sou mega embolotada e cheia de tensões, assim, dura mesmo. Muito por causa da postura e também por essa questão do dia a dia. Ah, mas assim. vamos ficar nisso, então, que deve ter outras pessoas. Como é que ela cura? Ela tem que parar um pouco com a atividade que ela está, ou ela começa a diminuir e faz um tratamento até que fique melhor para depois retomar? Uma adequação ao meio termo, que é o que nós Meio falamos na termo, medicina. tá, Tu adequação. fazer um uso mínimo possível, né? Só o necessário para o teu trabalho, ter pausas entre o uso, né? Ter atividade física como Tava rotina. louca que ele falasse isso, porque agora eu comecei. Faz 2 semanas eu comecei a atividade física, então eu tô feliz, tô de Mas, parabéns. por exemplo, você está fazendo patinação. Tu vai dizer que não tem nada a ver. Está cuidando dos pés, ela está começando a cuidar lá embaixo. Não é Chega lá, está tudo não bom. é questão de não ter nada a ver, é questão de, se o teu problema é a coluna cervical e os teus braços, tem que fazer musculação, natação, Já fiz né? tudo isso, mas não gosto. Yoga, Talvez. sabe? Pilates, né? Fazer o exercício de flexibilidade e força. O senhor trabalha com as mãos, o senhor é cirurgião. O senhor cuida disso tudo? Nem sempre. Tá bom, já voltamos. Temos intervalo agora. Obrigado. Não saiam daí.